Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o início da tarde aí começou muito quente lá no CT do Vasco. Uma torcida organizada do Vasco invadiu o CT para cobrar os jogadores e de maneira correta, né, pessoal? Porque o time tá caindo para a segunda divisão e o torcedor não pode deixar o Vasco cair pela quarta vez para a segunda divisão aí na sua história, né? E surgiu informações que o técnico Ricardo Sapinto estaria furioso com essa invasão, não teria gostado absolutamente nada da invasão dos torcedores para cobrar os jogadores e pode pedir demissão, hein? Vamos falar desse assunto também, vamos falar aí do Germancano, que está muito irritado com o momento do Vasco e cobrou dos seus companheiros aí uma postura melhor para que o Vasco volte a vencer. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para fortalecer demais. Só clicar aí embaixo aí no inscreva-se, dessa força aí, meu amigo. Ajuda aí a gente chegar a 130 mil inscritos antes do ano novo, hein? Já pensou? Falta muito pouco, dessa força aí, compartilha também nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão, porque aqui a gente posta vídeo todos os dias. Bom, pessoal, hoje, como a maioria de vocês já devem saber, uma torcida organizada do Vasco invadiu o CT lá do nosso time, né, para cobrar os jogadores, porque que os resultados não estão acontecendo, né, porque que o Vasco não consegue vencer ninguém, foi eliminado na Copa Sul-Americana, vem de duas goleadas caçapantes, humilhantes aí no Campeonato Brasileiro, perdendo por 4-1 do Ceará, perdeu por 4-1 pro Ceará, jogando em São Januário, e 4-0 contra o Grêmio. O Vasco que está na 17ª colocação na zona do rebaixamento, sem perspectiva de melhora e com um péssimo aproveitamento aí do português Ricardo Sapinto. Em 12 jogos apenas 2 vitórias. Nenhum treinador se sustenta num cenário como esse, nesse cenário que está acontecendo no Vasco. Já deveria ter sido demitido, na minha opinião, no jogo contra o Grêmio, após o jogo contra o Grêmio. Mas o treinador foi bancado aí pelo Alexandre Campelo e principalmente pelo Zé do Táxi. O José Luiz Moreira tem um grande interesse que o treinador permaneça no Vasco. Mas a torcida do Vasco não está nada satisfeita com o rendimento do time, o rendimento de muitos jogadores, principalmente aí do seu Thales Magno, do seu Leandro Castan, Iago Pikachu, Ribamar, que não é jogador de futebol, mas está no Vasco. E com certeza o torcedor não vê mais futuro no Vasco, né? E a torcida organizada foi lá cobrar esses jogadores. Por que que esses resultados estão acontecendo? Por que que o Vasco não consegue mais vencer ninguém? Time apático, um time entregue dentro de campo. No jogo contra o Grêmio a gente viu um time rebaixado jogando contra o Grêmio, um time entregue, cara, totalmente abriu as pernas pro Grêmio, o time do Vasco. Ridícula a postura dos jogadores naquele jogo, naquela goleada humilhante que o Vasco sofreu. E os torcedores já estão de saco cheio, meu amigo. Tem que cobrar mesmo, tem que cobrar desses jogadores, porque o Vasco tá caindo pela quarta vez. É uma vergonha na história de um time tão grande como é o Vasco da Gama. E esses jogadores não têm a mínima noção do que está acontecendo com o nosso time, com o nosso clube, cara. Rebaixamento, tanto aí político e quanto dentro de campo, né? Porque a política não dá sossego também pros caras trabalhar. Mas isso não é problema. O problema é que os jogadores são fraquíssimos, jogadores contratados aí pelo Alexandre Campelo, que não tem a mínima capacidade de vestir a camisa do Vasco. Por isso a gente está vendo o time nessa situação que parece que não tem fim, né? O Vasco não consegue vencer mais ninguém. E tá difícil, cara. Vai ter um clássico aí pela frente e esse seria o ultimato aí pro técnico Ricardo Sapinto. Fato é de que ele está muito insatisfeito com o ocorrido de hoje, né? Com a invasão dos torcedores da torcida organizada lá para cobrar os jogadores. E segundo informações do jornalista Cosme do R7, pode pedir até mesmo demissão, meu amigo. Pode ser que o Ricardo Sapinto peça demissão e saia do Vasco aí a qualquer momento. Até o momento não saiu nenhuma outra fonte confirmando essa informação, mas vamos aguardar e ver qual será a postura do português e com certeza o Alexandre Campelo vai ter uma conversa aí com o treinador e também com o grupo do Vasco para relatar aí sobre o ocorrido, né? Para tentar esclarecer mais com os jogadores o que aconteceu. Porque pelos vídeos que a gente acompanhou aí nas redes sociais, os torcedores cobraram o que todos nós torcedores queremos cobrar, né? Jogadores correr dentro de campo, os caras se matar dentro de campo. Ganha 100 mil reais, 200 mil reais para rebaixar time, meu amigo. Aqui não, velho. Aqui não pode, velho. O Vasco não é feito de palhaço, velho. O Vasco não é time para jogador somente vir lá, ganhar 200 mil para pintar cabelinho, pôr brinco, fazer tatuagem, pô, barba. É time pra isso não, meu amigo. É time pra correr, pra ficar na primeira divisão aí e voltar a ganhar título. A gente tá de saco cheio desses jogadores aí. Esses jogadores que se acham craques, que não são absolutamente nada. Principalmente muitos que sobem da base, que acham que são craques e não jogam nada. Não jogam absolutamente nada. E a torcida muitas vezes passa a mão na cabeça de jogadores fracos.
Isso não pode acontecer. O Vasco tá caindo para a segunda divisão e o momento, meu amigo, é de cobrança, é de cobrar esses jogadores. Por que o Vasco não consegue vencer dentro do Campeonato Brasileiro? O Vasco não vence dentro de São Januário desde a 6ª rodada contra o Atlético Paranaense, que 3 jogos o Vasco enfrenta novamente o Atlético Paranaense e não venceu dentro de São Januário. É um absurdo isso que está acontecendo dentro do nosso time e com certeza o torcedor está muito insatisfeito. Eu, na minha opinião, já deveria ter mandado aí o Ricardo Sapinto embora, porque eu não acredito mais no trabalho dele, assim como eu acredito que esses jogadores também não acreditam no trabalho do Ricardo Sapinto, tanto que eles não mostram raça dentro de campo, não jogam pelo treinador, como a gente já viu muitas vezes outros jogadores fazendo isso, né? Não somente no Vasco, em outros times. Mas a situação do nosso clube é bem complicada, situação política interminável, né? Um caos político e um caos dentro de campo, porque o time não consegue ter padrão tático. Os 3 zagueiros que o Ricardo Sapinto tanto banca só serve para tomar de 4, meu amigo, só toma de 4. Ama a zaga do Vasco, ama tomar de 4. Tá de sacanagem, velho. E o torcedor tem que ficar aturando isso todo jogo? Não, velho, não dá. Pra mim ele já deveria ter sido demitido. Mas se não vencer o Fluminense e tomar outra goleada, um empatezinho, na minha opinião, já tem que demitir ele. Porque o Vasco tem que vencer. O empate não serve. O Vasco tem que vencer. Jogando em São Januário, é obrigado a vencer o Fluminense. Não tem essa de empate. Empate é bom. Não é, meu amigo. Empate rebaixa o Vasco. O Vasco tem que vencer os jogos. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso aí que está acontecendo no nosso clube, a invasão dos torcedores para cobrar os jogadores. Eu apoio sim esses torcedores aí que invadiram, porque fizeram sempre o que o torcedor que não é do Rio de Janeiro sempre está pedindo, para a torcida do Rio ir lá cobrar esses jogadores para o Vasco não cair. E eles fizeram isso, palmas aí para os torcedores que foram lá cobrar esses jogadores, porque todo saco cheio de ver o Vasco virar saco de pancada, ver o Vasco virar chacota, meu amigo. Todo mundo é zoado, todo vascaíno é zoado por causa desse time de merda, esse time que não ganha de ninguém. E não é só o torcedor vascaíno que está irritado com o momento, né? Há informações que o argentino Germancano também está muito irritado com a situação do Vasco dentro de campo, né? Ele que vai estar de volta no jogo contra o Fluminense, uma peça importantíssima, né? O melhor atacante que nós temos, se não um dos melhores jogadores, o melhor jogador que nós temos no elenco, já que o Martim Benítez, infelizmente, vai embora do Vasco e o Cano vai ser o postulante ali a ser o melhor jogador do Vasco. Ele vem chamando a responsabilidade para si, que cobrou os companheiros, hein? Segundo as informações, ele cobrou os companheiros para poder jogar mais, né, pessoal? Para o time poder jogar mais e o Vasco voltar aí a vencer, né? Ele também está irritado com a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Um jogador se sente satisfeito com o time na zona do rebaixamento, a menos que o cara seja flamenguista e esteja jogando no Vasco. Mas na minha opinião, nenhum jogador tem que aceitar esse momento, cara. Os caras têm que correr, mostrar serviço pelo torcedor, o torcedor do Vasco que apoia tanto esse time, mesmo o time sendo saco de pancadas. Minutos antes das partidas tá lá um monte de comentário, torcedores apoiando, vamos ganhar hoje, vamos apoiar, mas o time vai lá e toma 4x1 do Ceará, toma 4x0 do Grêmio, é eliminado de Copa Sul-Americana e o torcedor não quer ver mais essa situação acontecendo dentro do Vasco e tem que ter mudanças já para essa partida contra o Fluminense. A postura do Vasco tem que mudar, principalmente, não somente o esquema tático, mas a postura. Jogadores têm que jogar com sangue, têm que jogar com raça, porque o Vasco está caindo. E eles e o Alexandre Campelo são os únicos culpados pelo quarto rebaixamento do Vasco se acontecer. Eles têm que tirar o Vasco dessa situação, para o Vasco não ser rebaixado ano que vem, tentar ter uma nova reestrutura aí com o Leva esse ano, porque eu acredito que ele que vai ser o nosso presidente do Vasco, para colocar o Vasco novamente nos trilhos. E deixa aí nos comentários o que você acha dessas declarações aí do Germancano, concordando com todos nós torcedores, né? Que o Vasco precisa jogar mais, ele não está nada feliz com o momento do nosso time e é disso que o Vasco precisa. Jogadores inconformados com o momento do time e tentando mudar a história do nosso clube para poder ficar na primeira divisão aí em 2021. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa aqui o sininho para você não perder nada. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaína a todos.